Olá pessoal, bem-vindo aqui ao projeto 30 Minutos de Mineração. Hoje eu vou passar aqui a aula 3 e eu vou falar de planejamento de longo prazo. E eu vou passar duas metodologias de planejamento de longo prazo muito utilizadas na mineração, que é o Long Life of Mine e o LOA, Life of Asset. Então vamos lá para a nossa aula. Deixa eu selecionar, modificar. Vamos passar aqui para a primeira. Aqui, coloca a caneta. Nós temos... Eu passei essa metodologia na primeira aula, que é a metodologia básica usada nas mineradoras para o planejamento. Então, os planejamentos eles começam geralmente nos conceituais e nos estratégicos, passa pelo longo prazo, que vai ser o objetivo dessa aula de hoje, planejamento de longo prazo na mineração. Depois entra no planejamento que a gente chama tático e o planejamento operacional de execução. Então hoje, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o planejamento de longo prazo, que depois são desdobrados em médio e curto prazo e nas operações. Então essa é a forma que a mineração planeja. Então planeja nesse sentido, né? E eu falei na aula passada que existe um processo também de reconciliação nesse sentido. E depois, reconciliação vai ser fruto de uma aula específica, tá? Vamos lá. Vamos selecionar. Vamos modificar. E vamos passar. Deixa eu colocar aqui a caneta. O planejamento que a gente chama de planejamento integrado na mineração, isso também eu falei, acho que se eu não me engano, na primeira aula sobre planejamento, ele é dividido em dois grandes blocos, né, que formam o planejamento de mineração. O primeiro bloco, que a gente chama de planejamento integrado do negócio, vai ser o objetivo da aula de hoje. Então eu vou falar sobre LOM e LOA, são processos de planejamento de longo prazo. E existe um segundo bloco de planejamento integrado na mineração, que é o planejamento da produção da cadeia, que é a visão da cadeia produtiva, que é a visão de curto prazo. Esses dois blocos, eles formam o planejamento na mineração. Então a aula de hoje nós vamos focar no planejamento do negócio, LOM e LOA. Isso é mais uma revisão do conteúdo aí, se eu não me engano, o conteúdo da segunda aula, tá? Vamos continuar, modificar e vamos entrar no objetivo da aula de hoje. Caneta. Então eu vou falar os conceitos, né? LOM, que é o conceito convencional, que a gente chama, ou seja, é o conceito praticado aí na mineração, em todas as mineradoras. E eu vou falar do conceito LOA, Life of Asset, que é um conceito mais novo. Então, inclusive, na aula eu vou dedicar mais tempo falando de LOA, tá? Esses dois tipos de planejamento, eu coloquei esse slide aqui para mostrar as diferenças. Então, aqui eu vou destacar a diferença das duas metodologias, LOM e LOA. O LOM, Life of Mine, ele é desdobrado em um planejamento de negócio, muitas vezes chama Business Plan, BP, né? Depois ele é desdobrado em 5 anos, o plano de orçamento, e aí entra nos planos trimestrais, ou planos de forecast, os mensais, semanais, diários. Esse é o modelo LOM, Life of Mine. E aqui eu vou passar para o conceito de LOA. E eu vou destacar a principal diferença. Existem várias diferenças, mas eu vou focar nas principais. O LOA, diferente do LOM, que é desdobrado em apenas um plano, o LOA ele é desdobrado em 3 planos de negócio. Um plano base otimizado, um plano que a gente chama de preferencial do ativo e um plano transformacional do ativo. Então esses 3 planos compõem a metodologia LOA. Nos dois casos, Life of Mine, aqui voltando Life of Mine, esse plano de negócio, ele define a reserva mineral. E aí tem empresas que declaram reservas em bolsa, empresas que não, né? Mas do seu Life of Mine nasce a sua reserva mineral. No LOA é diferente. A reserva mineral ela vem principalmente
do plano base otimizado. Nós vamos ver que esses planos existem diferença de maturidades. Então, o plano base otimizado é o plano do Lua de maior maturidade. Por isso é que ele que alimenta a reserva mineral. Você sabe que reserva existe os padrões, existe maturidade nos projetos. Então, essa é a diferença básica, né? O Life of Mine basicamente é um cenário, é um plano de negócio. O Life of Asset, ele é composto por 3 planos de negócio com maturidades diferentes. E nós vamos detalhar essas maturidades. Depois, né, desdobra no plano de 5 anos. O conceito Lua geralmente trabalha com budget de 2 anos. Depois você desdobra também de um anual. E aqui é igual, forecast, mensal, semanal e diário. E você vê que esses processos aqui mais de curto prazo, nos 2 modelos, hoje são suportados principalmente pelo COI e pelo SOP, a parte de planejamento, né, de vendas, e o COI. Quem já implantou o COI, né, o COI está muito aqui ligado a esses planos mensais, semanais, diários, geralmente de trimestral para baixo. E tem uma relação muito forte com a parte de vendas dos produtos da mineração. Então aqui basicamente esse slide explica a diferença, né, as diferenças dos 2 modelos de planejamento da mineração, o modelo Life of Mine e o modelo Life of Asset. Vamos selecionar, vamos modificar e vamos seguir com a nossa aula. Esse slide aqui ele é chave para entender o modelo Lua, é um slide chave que eu vou passar a metodologia como um todo, né? Então, vamos colocar a caneta aqui, nós temos essa é a metodologia. Aqui em cima vem um bloco mais corporativo, né? Então nós temos a estratégia corporativa da sua empresa, da sua mineradora. Nós temos a estratégia da commodity mineral. E aqui a primeira dica. O Lua é feito por commodities, né? Então você vai operar com minério de ferro e cobre. Então vai ter Lua para minério de ferro, vai ter Lua para cobre. Então você tem que entender a estratégia da sua commodity mineral. Existe um planejamento corporativo em toda empresa, isso vai alimentar todo o planejamento. E aí você tem que, o Life of Asset, você tem que escolher alguns indicadores de desempenho do negócio. Eu vou passar, porque você tem que medir esses, vamos falar assim, a efetividade, o benefício do seu Lua através de indicadores de negócio. Eu vou descrever um pouco disso. Para fazer o planejamento, você tem que, primeira coisa, tudo começa no ativo. Então você tem toda essa parte corporativa de planejamento estratégico e você tem que ver o seu ativo. Primeira etapa, avaliação de oportunidades. Então aí faz um brainstorm, chega quais as oportunidades de eu otimizar o meu recurso mineral, o meu ativo, né? E essa avaliação de oportunidade, ela acaba alimentando o Lua. Aqui está o Lua. Life of Asset. E vocês, o que é importante? Essa primeira etapa aqui, que está mais no longo prazo, vamos dizer que até aqui está no longo prazo, LP, é importante que é um planejamento que a gente chama de direcional, pensamento divergente. O que é isso? Muitas vezes você vai incorporar no seu Lua projetos ainda de baixa maturidade, que às vezes não é nem consenso dentro da mineradora. Mas se você já incorpora aquele projeto, observa o efeito no plano, e depois você vai aumentando a maturidade desse projeto, dentro daqueles 3 cenários de plano. Então é um pensamento divergente. Aqui não existe muita unanimidade, discussões de bons projetos para alimentar o seu Lua. Só que quando você vai caminhando no sentido de mais curto prazo, médio curto prazo, o seu planejamento tem que mudar um pouco de conceito. Ele é um planejamento detalhado de entrega. Aqui, a horizonte médio curto, você já tem um compromisso com a entrega. Então, o seu planejamento ele sai desse pensamento divergente, ele já entra no pensamento mais detalhado e um plano mais detalhado visando entrega. E você começa a medir essas entregas e as aderências, né? E aí você faz, logicamente, depois de toda a valorização do portfólio, você vai ter que valorizar todo o portfólio que compõe o seu Lua. Vai ter uma priorização de caixa. Você não vai ter dinheiro para fazer tudo.
Então você prioriza o seu caixa, principalmente nos investimentos, e aí você ali detalha um plano de 5 anos. Depois desse plano de 5 anos, você faz um plano anual ou bianual, aqui no caso do Lua é bianual, você faz um planejamento de produção e orçamento financeiro mais detalhado para rodar a sua empresa. E é fundamental ter esse processo aqui, ó, que eu falei, esse processo foi a aula 2, planejamento integrado do negócio. Você tem que ter uma estrutura aí na sua empresa, uma área que faça esse papel da integração do seu negócio. Esse planejamento integrado, quem quiser saber detalhe, aula 2, tá? Ele tem que falar com várias áreas dentro da empresa, tem que integrar, né? Ele tem que pegar todo o Lua e integrar com marketing comercial, recursos humanos, engenharia e projetos, meio ambiente, direitos minerários, licenciamento. Hoje é um grande gargalo dos planos de negócio, licenciamento, né? Você vai ter a licença no prazo correto, né? Todo o processo de licenciamento. E o financeiro, tem que ter uma integração, porque o Life of Asset. No final, você tem que fazer dos planos, lá dos 3 planos que eu falei, você tem que fazer toda a avaliação financeira dos planos. E você tem que buscar retorno financeiro, né? Você tem que buscar retorno financeiro para todos os stakeholders, todas as partes envolvidas, né, que a gente chama, acionista, funcionário, sociedade, comunidade. Então tem que ter a parte financeira. Então essa é a metodologia, né, são os processos, os fluxos que te permite elaborar, né, desenvolver um LOA aí na sua mineradora. Vamos agora seguir, vamos modificar, nós vamos passar. Eu vou dar um zoom aqui, eu acho que para facilitar um pouco esse slide, que eu vou explicar em detalhe o conceito LOA, tá? E aqui esse slide ele é fundamental, vou marcar a caneta, é muito importante esse slide. Então a gente viu que o LOA começa numa avaliação de oportunidade de upsides, muitas empresas chamam de upsides. Você elabora o LOA. O LOA a gente viu que são 3 planos, depois eu vou explicar aqui, 3 planos de negócio. Depois por 5 anos, budget e segue aqui por curto prazo. Aqui está o segredo do LOA. Vamos falar assim, como que você constrói os 3 planos, né? Plano base otimizado, plano preferencial do ativo e plano transformacional do ativo. Eu vou explicar um pouco cada plano desse. Primeira coisa que nós temos que entender é que esses 3 planos de negócio de um LOA, eles precisam ser alimentados pela estratégia corporativa e do ativo mineral. Se for minério de ferro, a estratégia do minério de ferro. Se for cobre, a estratégia do cobre. Se for níquel, a estratégia do níquel, né? Então, você tem que alimentar a sua estratégia de sustentabilidade do negócio. Hoje, né, a agenda ESG tem que estar aqui fortemente. ESG, a sua estratégia de sustentar seu negócio. Melhoria de performance, né? Todo mundo precisa reduzir os custos, aumentar a sua eficiência, reduzir o consumo energético. Então tem que ter projetos que precisam alimentar esses planos visando a eficiência operacional. Crescimento e futuro. Crescimento, futuro e transformação. Alimenta você. Hoje tem assim a questão da transição energética, né? Descarbonização, tudo tem que entrar nesses 3 planos. E o seu crescimento, você quer crescer ou você quer ficar estabilizar, né? Então você vai buscar crescer. Existem gargalos futuros, tem que ser identificados. Essa estratégia corporativa e do ativo alimenta os 3 planos, que eu vou explicar aqui os 3 planos. Esses 3 planos, gente, a diferença deles está na incerteza dos projetos, na maturidade do projeto. O plano base otimizado baixa a incerteza dos projetos que o compõem. O plano preferencial do ativo mede a incerteza. E o plano transformacional é alta incertezas. Às vezes são projetos que ainda estão em fase de P&D. Às vezes são até ideias que você tem, né, que
que as empresas têm, né, que as equipes têm. Então, ainda estão, muitas vezes aqui nós estamos falando de projetos P e D, mas eles entram nesse plano, para ter essa visão do que vai acontecer com o futuro da empresa, né? Essa é a diferença. Então, cada plano tem seu grau de maturidade e seu nível de incerteza, de maior certeza para menor certeza dos projetos. O plano base otimizado, PBO, ele é o plano que vai ser base para a declaração da reserva mineral. Ele é o input do plano de 5 anos. Ele visa melhorar a performance e eficiência das operações. E são projetos para sustentar a capacidade produtiva. Aqui você está falando em sustentar a sua produção. O plano preferencial do ativo considera oportunidades incrementais do ativo. Inovações e tecnologias incrementais. Então já está falando de inovação incremental. Projeto também para sustentar a capacidade produtiva. Você vai visar muitas vezes aumentar o life of mine, a vida útil do seu empreendimento, e o potencial da reserva mineral. O plano transformacional do ativo, projeto de aumento da capacidade produtiva. Aqui você já está pensando, eu quero aumentar a minha capacidade produtiva. As inovações e as tecnologias são disruptivas. Aqui eu estou falando de tecnologia disruptiva. Você considerar isso ao longo prazo e observar o efeito no seu negócio. Projetos transformacionais, que vão transformar a sua empresa. Logicamente, você vai visar também aumentar o life of mine, e aqui você vai aumentar o potencial da reserva. Então, cada plano tem os seus objetivos. Tá? Essa é a metodologia. Espero que vocês tenham entendido. Vamos modificar. Próxima. Esse gráfico também é interessante. Ele detalha um pouco mais os 3 planos, né? Então, eu estou falando aqui do plano transformacional, o plano preferencial e o base otimizado. Aqui, gente, essa figura, de um lado, a gente tem um nível de incerteza. Aqui, esse azul. Esse pontilhado, está empontilhado aqui, a maturidade do projeto. Aqui vocês vão entender a diferença dos 3 planos. Plano transformacional, alta incerteza, baixa maturidade de projetos. Lá no extremo do outro lado, o plano base operacional, nós temos alta maturidade de projetos e baixa incerteza. Esses projetos que entram aqui geralmente estão em FEL 2, FEL 3, ou seja, alta maturidade. Aqui no transformacional, possivelmente nós estamos falando que os projetos são ideias, são P&D, projeto de baixa maturidade. E o plano preferencial, ele vai ter uma mistura, né? Então ele vai ter média maturidade e média incerteza. Então essa distribuição transformacional de um lado, base otimizada de outro, um com bastante maturidade e o outro com baixa maturidade, e o plano preferencial fica entre os dois. E fundamental, voltar, eu já falei do ciclo de planejamento integrado, esse ciclo, né, no Q1, Q2, Q3, Q4, os trimestres, todo ano você roda esse planejamento LOA. Qual que é o objetivo? Vamos falar, você roda o ano 1, né? Então, ano 1. Quando você for rodar o ano 2, projetos que estão no transformacional, que ainda estão com baixa maturidade, alta incerteza, você trabalha no estudo, você transforma ele, você aumenta a maturidade, você transforma ele, e esse projeto ele sai do transformacional e vai para o preferencial. No ano 3, você coloca mais estudo, né? Financia estudo, P&D, e você já começa a levar aquele projeto para FEL. E ele sai do preferencial, ele vai para o otimizado. Quando vai para o base otimizado, ele já entra na sua reserva, ele já entra no seu negócio e possivelmente aquele projeto já vai ser implantado. Então, tem que pensar em melhoria contínua, ano a ano desses projetos.
Então a empresa começa com essa metodologia ano 1, ano 2, ano 3, quando a gente tiver 10 anos com essa metodologia, ela vai sempre estar rodando essa engrenagem, né? Projetos transformacionais, baixa maturidade, aumenta a maturidade, vai para o preferencial, aumenta a maturidade, vai para o otimizado. E esse é um ciclo de melhoria contínua de planejamento, eu já falei isso um pouco também. Vamos selecionar, vamos modificar e vamos passar, eu tenho 9 minutos. Aqui é um gráfico que mostra, ele é interessante, que ele mostra, vamos falar em termos de produção, qual que seria a curva de crescimento de produção em um LOA, né? Aqui mostra, esse gráfico possivelmente é um gráfico de cobre, nós temos aqui os cenários, né? Nós temos aqui 3 cenários. Esse primeiro cenário aqui aqui são cada ano, né? Então, sei lá, 50 anos de vida, 30 anos de vida útil. Esse aqui é a produção do plano base otimizado. No cobre, né? Você inicia com nível de produção alto. Geralmente os teores caem no médio e longo prazo. Então, se você não fizer nada, a sua produção vai cair. Aí você constrói um plano preferencial, plano PPA, preferencial do ativo, onde você vai colocar projetos para você não deixar essa produção cair, para você manter a produção através de projetos, ou de aumento de processamento de massa, ou aumento de recuperação da sua usina, né? Você consegue manter a produção. Então isso vai para o plano preferencial. Eu não quero que a minha produção caia ao longo do tempo. E você for trabalhar no transformacional, aqui possivelmente PTA, plano transformacional do ativo, você ainda quer aumentar mais essa produção. Você vai ter um aumento de produção ao longo do tempo. Busca projetos, né, novas tecnologias disruptivas que possam aumentar a sua produção. E algumas empresas chamam esse cenário PTA de Blue Sky. Blue Sky é também conhecido. Ou seja, se eu não tiver restrições, se eu tiver recurso, qual que seria a minha capacidade quase máxima de produção do meu ativo mineral? Então aqui mostra um pouco disso. Vamos lá, que o tempo está correndo. Nós vamos agora selecionar, modificar. Aqui eu vou falar do ciclo que eu recomendo para a empresa que trabalha com LOA, né? Você tem o ciclo que aquele ciclo, né, por trimestre, né, Q1, deixa eu colocar aqui a caneta. Aqui, ó, Q1, Q2, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Então é ideal que no Q1, no primeiro trimestre, você trabalhe com as premissas, que a gente chama premissas dos planos. Quais são as premissas, né? Muitas vezes o que eu recomendo é fazer o termos of reference das premissas, com as áreas operacionais, com as áreas de engenharia, de meio ambiente, você define as premissas, né? E aí você, no Q1, você pode construir o seu plano base otimizado. Você elabora esse primeiro plano. No Q2, você já pode trabalhar no seu plano preferencial do ativo, que é o segundo plano, e você pode iniciar o plano de 5 anos, porque com base, com preferencial, alimenta os 5 anos. No Q3, você pode trabalhar no seu transformacional. O seu transformacional, basicamente, ele alimenta muito pouca coisa nos 5 anos, né? Então, e aí você pode concluir os 5 anos. E inicia o seu orçamento. No Q4, né, quem tem reserva certificada, você tem que fazer a sua reserva, declarar a sua reserva. Você tem que concluir o seu orçamento anual, tanto de produção como financeiro. E você inicia o processo de premissas e discussão de oportunidades upside para o LOA do ano seguinte, ano 2, né? E todo ano você faz isso, melhoria contínua, né? Você vai trabalhar isso com melhoria contínua. Então esse é o ciclo que eu recomendo, tá? De implementação de uma metodologia de planejamento LOA. Vamos selecionar, modificar, vamos seguir. Aqui, para encerrar, basicamente esse é o último slide, nós vamos falar é muito importante. Muitas mineradoras elaboram seus planos, mas não conectam com os indicadores de desempenho. Metas e indicadores de desempenho do ativo.
do negócio. Então, o que eu estou trazendo um conjunto de indicadores que podem ser utilizados. Aqui estão os 3 planos do Lua, tá? Base otimizado, preferencial e transformacional, os planos do Lua. Lua. E aqui estão alguns indicadores e metas que eu recomendo. Primeiro a reserva, né? Reserva mineral. Reserva mineral. Então, não que você faz um plano base otimizado, aqui é um exemplo fictício, tá? Você está buscando, sei lá, 0,5 bitonelada. Se você faz um preferencial, você busca aumentar, por exemplo, a 0,8, aumentar a sua reserva. Num transformacional, você tem que buscar ainda mais reservas minerais, por exemplo, 1,5. Life of Mine, por consequência, a sua vida útil vai sair de 15 para 25 para 35. Então, o seu transformacional tem que buscar mais reservas minerais para o seu negócio. NPV, a coisa tem que dar dinheiro, né, gente? Tem que ter retorno financeiro, né? Então, exemplo, né, um plano base, um NPV de 1 bi, num plano preferencial, você, sei lá, estou tentando dobrar, e aqui no transformacional, de repente, eu ainda estou buscando um valor maior ainda, né? Como exemplo, tudo fictício, tá? Aqui não tem nada real, tá? Fictício. Esses 3 indicadores são indicadores mais tradicionais, né? Na mineração, é muito conhecido, né? Reserva mineral, Life of Mine e NPV. Eu trago mais 2 indicadores aqui, que são indicadores fundamentais, né? ESG Rating. Então, os seus planos de negócio precisam de projetos que busquem aderência à agenda ESG. Então, de repente, você pode buscar até, hoje existe possibilidade de criar notas, rating, né? Por exemplo, no primeiro eu vou buscar, no primeiro plano 7, no 8,8, no transformacional 9. E também medida de reputação, a mineração precisa de melhorar a reputação. Os planos de negócio, nesse modelo Life of Asset, LOA, você precisa de considerar também a questão das comunidades, da sociedade. E os planos podem incorporar projetos que vai aumentar a sua reputação. 60 pontos, 70 pontos, 80 pontos. Aqui eu estou falando de projetos, muitas vezes, sociais, projetos com a comunidade em torno do seu empreendimento, que vai melhorar a reputação da sua empresa. Mas isso tudo planejado, né? Qual que é a diferença? Vou buscar projeto, vou incorporar nos meus planos, nos meus 3 planos, no plano base, preferencial, no meu plano transformacional, visando um aumento de reputação, né? Um exemplo aqui, 60, 70, 80. Então, com isso, a gente não fica só nos indicadores mais operacionais, né? A gente passa também para os indicadores da agenda ESG. Então, basicamente, esta é a aula que eu gostaria de dar. Vamos selecionar, modificar. E terminamos. Então, nessa aula de hoje, a gente falou de planejamento de longo prazo. Nós falamos de 2 metodologias, a convencional, que é o Long Life of Mine, né, tradicional, até a exaustão da sua reserva mineral, da sua jazida, e trouxemos o conceito LOA, Life of Asset, que é um conceito mais amplo, que trabalha com 3 planos de negócio, né, um plano base otimizado, um plano preferencial e um plano transformacional. A diferença desses planos, ele está na maturidade, na certeza, né, ou incerteza dos projetos que compõem esses planos, e eles precisam ser trabalhados numa engrenagem de melhoria contínua, quase assim, em ciclos anuais, né? Você enxerga o transformacional, vai aumentando a maturidade, até você conseguir implementar esses planos no dia a dia da sua mineradora. Espero que vocês tenham gostado da aula. Basta, né, fazer a inscrição no canal, assistir a aula. Quem quiser me enviar aí comentários também pelo canal, estou disponível, tá? Então, obrigado e até a próxima aula.